Meu nome é Ramiro Cavalcante, eu sou diretor do AgroS e hoje eu vou mostrar para vocês um módulo de contratos do nosso sistema que nada mais é que um módulo de recorrência mensal para cobrança de mensalidades de assinaturas, e esse módulo também permite a cobrança através de bilhetagem, você faturar consumo de uso de qualquer coisa contável, pode ser minutos, horas trabalhadas, páginas impressas, qualquer coisa contável em até 2 casas decimais, né, megas utilizados, gigabytes utilizados. E também pode fazer a inclusão de equipamentos dentro do contrato, tanto para comodato quanto para aluguel. Você determinar lá que a empresa está alugando determinados equipamentos para um cliente e cobrar isso mensalmente todo mês. Fazer o faturamento disso, emitir a nota fiscal de serviço, fazer também a cobrança por boleto bancário, cartão de crédito, tudo de forma automatizada. No caso, essa apresentação é para a Acronis, para os revendedores da Acronis. A Acronis é uma empresa que vende serviços na nuvem de backup, de hospedagem, de antivírus, e esses revendedores da Acronis no Brasil, eles não têm um sistema para cobrar mensalmente os clientes deles. Como os revendedores da Acronis vendem serviços da Acronis no Brasil que envolvem a cobrança de itens como gigabyte utilizado, por exemplo, para um backup na nuvem, ou então o número de licenças de antivírus que aquela empresa comprou, e essas licenças podem variar no mês. Então eles precisam de um sistema para fazer o controle, o faturamento mensal dessa bilhetagem. Não é só cobrar R$ 100 por mês do cliente. Vai ser uma cobrança em função do que o cliente utilizou, e é para isso que o módulo de contratos do AgroS serve também. O AgroS foi lançado em 2010 como um sistema para assistências técnicas, e hoje a gente atende empresas de serviço variadas e algumas empresas de varejo, porque o nosso sistema também tem um módulo de frente de caixa e de venda, né? Ambos com a nota fiscal federal, a grande, e o NFCE, que é o cupom fiscal. E também o nosso carro forte, além do módulo de contratos, que é esse módulo de recorrência, é a parte de ordem de serviço, que é bastante personalizável. Então, para empresas de informática em geral, assistências técnicas, provedores, revendedores de software, a nossa solução se encaixa muito bem. Como eu disse, a gente tem como módulo de destaque o ordem de serviço, o módulo de contratos, que é de recorrência mensal, de bilhetagem, de aluguel de equipamento, de comodato, e a venda e o PDV. No caso dos clientes da Acronis, o que vai fazer diferença para eles é o módulo de contratos, que permite uma cobrança simples, você simplesmente colocar lá que quer cobrar R$ 200 por mês de um cliente. Cobranças complexas, que você vai criar vários índices de cobrança, como eu vou mostrar para vocês. O aluguel e o comodato, que é você colocar um equipamento com preço dentro do contrato do cliente, ou você simplesmente colocar ele como comodato, que ele não tem nenhuma cobrança, ele só está lá, por exemplo, um provedor que coloca um modem na casa de um cliente e não cobra pelo equipamento, porque já está embutido no preço do serviço. E o controle de franquias, qualquer coisa contável até 2 casas decimais, horas de trabalho, visitas, páginas impressas, gigabytes consumidos, enfim, o que for contável de acordo com a realidade da empresa. Os recursos que o sistema de contrato tem: ele manda e-mails automáticos de cobrança, de lembrete, antes do vencimento, durante e depois do vencimento. O sistema também tem uma área do cliente, que é a área para o seu cliente, né, que o cliente pode entrar, baixar a nota fiscal, pagar boleto bancário, pagar por cartão de crédito. Também gera o extrato de utilização em PDF e envia essas notas fiscais e o extrato para o e-mail do cliente. Tem uma opção de você configurar se você quer emitir a nota fiscal quando o boleto for gerado ou somente quando o boleto for compensado, por exemplo. Tá? A gente também tem a conta virtual, que é uma conta integrada ao Pagar.me, que imediatamente a empresa já começa a receber por cartão de crédito, por boleto, e se for cobrança manual, por Pix também, ou a integração com a maior parte dos boletos dos bancos brasileiros, e aí nesse caso precisa subir o arquivo KNAB para o Bankline e depois baixar o retorno aqui para o sistema. Tá? Então aqui são todos os módulos de atendimento: chamado técnico, contrato recorrência, orçamento, ordem de serviço, venda e PDV. Os módulos de cadastro, parte de clientes e a área do cliente, fornecedores, usuários, as permissões de acesso para o usuário, o firewall. E no financeiro a gente tem a parte de comissões, contas a pagar e receber, a conta virtual e a conta bancária, as faturas, fluxo de caixa, os 3 tipos de notas fiscais mais comuns no Brasil, boleto bancário. O sistema também é multi-estoque e multi-loja, então se você tiver várias filiais, tiver vários emitentes de nota fiscal diferentes, quiser usar várias logomarcas diferentes nos seus documentos, você consegue. Tem a parte também de transferência de estoque e controle de número de série, que é muito útil para quem vende, por exemplo, celular ou computador, notebook, que você tem que dar entrada no estoque com o número de série, e no momento que você dá a saída
na venda, você também coloca o número de série, vai aparecer no extrato da venda do cliente na nota fiscal. Agora falando do módulo de contratos, especificamente falando da Acronis, no AgoraOS a gente trabalha com os índices de contrato. Tá? Os índices de contrato são serviços que você vai vir a cobrar do cliente. A gente tem aqui no lado direito os tipos de índice que nós temos no sistema. Os índices podem ser de caixa numérica, sem texto, de caixa numérica inteiro, data e hora e outras coisas. Para o exemplo aqui da Acronis, a gente vai usar a caixa numérica sem texto. Por quê? Porque o caixa numérica ele permite a bilhetagem através de eventos dentro do sistema. Se vocês repararem aqui na tela da esquerda, eu criei tudo que a Acronis pode cobrar de um cliente final e que o revendedor vai usar. Então aqui eu tenho o backup por workload, o backup por gigabyte, o disaster recovery, o security e vários outros índices que eles usam. Em seguida, eu criei um modelo de contrato. Eu posso criar um contrato direto para um cliente, mas para mim é mais conveniente eu criar um modelo de contrato, uma vez que todos os clientes trabalham com os mesmos produtos. Pode estar ligado o antivírus e o backup na nuvem para um, o backup na nuvem para outro, mas de qualquer forma a estrutura do contrato para eles é toda parecida. Depois ela pode ser personalizada. Então aqui eu estou dentro de um modelo de contrato na aba geral, vocês podem ver que eu coloquei o nome do modelo logar. E depois eu estou na aba de índices, que eu pré-cadastrei todos os índices do contrato e eles estão todos como não disponível, à exceção do backup workload e do backup gigabyte, que eu já deixei duas tabelas de preço marcadas, que é a tabela de preço de 2023-2, do segundo semestre de 2023, eu criei essa tabela de preço. Tá? A outra coisa que eu fiz foi criar um bloco de endpoints e storage para agrupar esses serviços, então eu dei um título para esse bloco de cobrança. Mais embaixo aqui, eu criei um outro bloco, que é o File Sync Share, o bloco Cyber Infrastructure e o bloco geral. E aqui dentro eu tenho índices de cobrança específicos para cada bloco, de acordo com a cobrança da Acronis, né, na sugestão do modelo de cobrança da Acronis. Aqui eu abri um contrato para o cliente Ramiro Cavalcante, um contrato de exemplo para mim. Eu estou na aba geral. E vocês podem reparar que na parte de cima das abas, abriram várias outras abas que no modelo não tem, porque isso é um contrato para valer de um cliente. Mais abaixo, eu tenho a data que o contrato iniciou, e no campo de baixo eu tenho o próximo vencimento. O AgoraOS funciona jogando esse campo cada vez mais para frente. Então, por exemplo, se o cliente pagou em agosto, o sistema automaticamente atualiza o próximo vencimento para setembro. Quando o cliente paga a fatura de setembro, o sistema joga o próximo vencimento para dia 10 de outubro e assim sucessivamente. Ele vai reciclando essa data. A data de início é a data de quando o cliente entrou na empresa mesmo. E a data de reajuste é quando o contrato vai ser reajustado anualmente e o sistema tem um módulo para você fazer reajuste anual dos contratos, colocando o percentual que você quer reajustar eles. Aqui eu estou dentro da aba de índices desse contrato do Ramiro Cavalcante. E eu estou dando aqui como exemplo dois índices que eu vou cobrar nesse contrato. Os demais estão não disponíveis, então eles não vão ser cobrados do cliente. E eu coloquei backup workload, que é a quantidade de máquinas que está sendo cobrada, e backup por giga também com tabela adaptativa. São a quantidade de giga que o cliente consumiu no mês. Se vocês repararem, ele não tem um preço definido, ele tem um preço por unidade excedente que está zerado e ele tem um valor mínimo que está zerado. Isso acontece porque os preços desses dois índices eles foram definidos numa tabela de índice que é essa backup VM 23.2 e backup GB 23.2, para eu não precisar definir no contrato manualmente o preço de cada coisa. Então a gente vai mostrar aqui. O primeiro modo de faturamento de um índice é o modo não disponível. Eu só tenho o índice ali cadastrado no contrato, mas ele não vai ser cobrado e ele também não aparece na impressão para o cliente. A segunda opção é o módulo de faturamento fixo, sem qualquer tipo de franquia. Então, por exemplo, eu estou dizendo aqui no contrato que esse Security EDR, eu estou cobrando um valor fixo, eu não tenho nenhuma franquia, eu tenho uma única quantidade desse índice, se tivesse mais de uma ele ia multiplicar, e que qualquer evento excedente vai ser cobrado R$15. Ele não tem um preço mínimo, o total está zero. Tá? A outra opção é um fixo com franquia. Aqui eu coloquei 10 de franquia a R$350. Cada unidade excedente vai ser R$50.
Ou seja, no momento que eu estiver registrando os eventos em cima desse índice Email Security, enquanto estiver abaixo de 10, ele vai cobrar só 350. Se chegar, por exemplo, a 12, ele vai cobrar 350 mais 2 vezes 50, tá? Que é 350 dos 10 mais 2 unidades excedentes a R$50 cada uma. Aqui eu tenho o modo de faturamento de tabela fixa, tá? A gente pega a tabela fixa e a gente cria uma tabela com preços, como eu estou mostrando nessa tabela embaixo, plano small, medium, large, e aí eu coloco o preço da tabela, que é 60, 55 e 50. Quando eu uso essas tabelas de valor, o motivo delas, nesse caso, como é uma tabela fixa, é só ajudar o operador a selecionar os planos de maneira correta, para ele não ter que ficar digitando o preço, por exemplo, de R$50, como ele fez no modo fixo, né? Então facilita para a configuração. A outra questão é que se você editar essa tabela depois e modificar o preço vai ser aplicado para todos os clientes que estão usando ela, todos os contratos dos clientes. A outra forma de cobrar é através da tabela adaptativa. Aqui eu fiz uma tabela adaptativa, que é o Backup Workload, eles estão com tabela adaptativa, e eu estou dando de exemplo embaixo a tabela adaptativa Backup GB. Eu tenho uma faixa só, que é uma faixa de 0 a um número gigantesco, mais de 1 trilhão aqui. E cada unidade vai ser cobrada 0,68 centavos, ou seja, cada gigabyte consumido vai ser 0,68 centavos. Por isso que eu coloquei uma faixa muito grande, eu não estou operando com várias faixas. Tá? Então, se o cliente consumir 1 GB, vai ser 0,68. Se o cliente consumir 10 GB, vai ser 0,68 vezes 10. Aqui eu mostrei, por exemplo, né, uma faixa de preço limitada, que foi essa que eu acabei de falar. Nesse exemplo foi configurada uma faixa limitada, logo todos os eventos serão bilhetados a 68 por unidade. A outra coisa que eu posso fazer é criar faixas de valor. Então eu fiz uma faixa de 0 a 1000 GB, vai ser 0,68. Uma faixa de 1000 GB a 5.000 GB vai ser 0,58. E uma faixa de 5.000 GB a 100.000 GB, 1 milhão de GB, vai ser 0,42. O que o sistema vai fazer aqui? De acordo com o consumo mensal do cliente, ele vai alocar a cobrança na faixa que foi definida. Então, por exemplo, se o cliente consumiu 5.500 GB, vai ser cobrado a 0,42, ele vai cair na última faixa de forma automática. Se no mês seguinte ele consumir 1 GB, vai cobrar 0,68. Tá? E aí como é que é feita a bilhetagem? A bilhetagem dentro do sistema é feita na aba de eventos dentro do contrato, ou dentro da ordem de serviço, ou dentro da venda. Você consegue registrar eventos em vários lugares do sistema. Aqui eu estou dando de exemplo na própria tela de contrato. Então, quando eu tenho essa tela de eventos daqui, aqui são eventos que eu já cadastrei, no dia 1º de agosto, eu fui e registrei, por exemplo, que a pessoa consumiu 5.500 GB em cima do índice de GB. Né, apuração por faixa adaptativa de agosto. Por que foi dia 1º de agosto? Porque o vencimento desse contrato é dia 10 de agosto. Então a gente fez o lançamento no dia 1º e o sistema vai rodar o faturamento automático no dia 10 e cobrar esses extratos, né, esses eventos que foram registrados. Você pode fazer o registro de evento de forma manual, que é o exemplo que eu estou dando aqui. Você vai clicar em registrar evento, vai colocar qual é a data de apuração, a quantidade, e vai fazer uma descrição para ele. É dessa forma que a gente vai trabalhar com a Acronis. A diferença é que a gente vai fazer de forma automatizada. A gente vai construir um agente que vai conectar no sistema da Acronis, na API da Acronis, e vai lançar esses eventos de forma automatizada no dia que for configurado. Por exemplo, se o dia de configuração for todo dia 1º do mês, no dia 1º do mês, no final do dia, ele vai conectar na API da Acronis, pegar os dados e injetar aqui como se fosse um registro manual. E aí você tem um extrato de utilização. Tá? No cabeçalho, eu tenho a logomarca da empresa, eu tenho o bloco dos dados do cliente, sendo que o sistema é multi-empresa, então se você tiver mais de uma filial ou empresas diferentes dentro da mesma conta, você consegue colocar logomarcas diferentes. Embaixo, eu tenho um resumo do que foi cobrado para esse cliente de acordo com os índices configurados, somente aqueles que têm algum tipo de faturamento, os não disponíveis não aparecem. Eu tenho o agrupamento por bloco, no caso só tem cobrança em cima desse bloco Endpoints and Storage, e embaixo eu tenho o detalhamento de serviço. Tá? Então se tiverem vários lançamentos no mês, né, no caso aqui da Acronis, a gente vai fazer um lançamento mensal.
Mas se tivessem vários lançamentos, no caso a gente tem empresas, por exemplo, de outsourcing de impressão, elas fazem lançamento no extrato todos os dias, ou a cada 5 minutos, se eu não me engano. Então vai ficar uma linha, várias linhas de acordo com o processamento, né, o lançamento. Se você, por exemplo, lança horas de trabalho, todo dia você lança um pouco de horas ali. No final ele vai somar tudo e vai calcular de acordo com a faixa. Tá? No caso do faturamento, a gente tem a opção de faturar esse extrato manualmente, vai incluir ele numa fatura e depois gerar um boleto bancário ou mandar um link de pagamento com cartão ou Pix. A gente tem a opção de mandar o e-mail de cobrança com o PDF desse extrato e a nota fiscal de serviço. Pode cobrar por boleto bancário nos bancos, pode cobrar por conta virtual, aceita múltiplos cartões também. Se tiver no faturamento automático e o cliente colocar 3 cartões de crédito, ele vai tentar o primeiro, que é o padrão, depois o segundo, o terceiro até falhar. Tem também a área do cliente, que o cliente da empresa pode se conectar e baixar esse extrato, baixar as notas fiscais, fazer pagamentos. E também tem a integração com ordem de serviço, que é bem bacana. Então, por exemplo, você vai consertar um equipamento, você gerou uma ordem de serviço, você pode incluir o valor daquela ordem de serviço dentro desse contrato. E aí ele vai ser estratificado na cobrança mensal do cliente. Aí aqui a gente tem um exemplo de integração, que é uma outra coisa bem legal. Esse é o site do AgoraOS e a gente usa o nosso próprio produto que a gente vende para aqui internamente para a empresa. Então a gente fez um checkout. Vocês podem ver aqui que no nosso site a gente montou um configurador, que a pessoa vai montar o plano dela de acordo com o desejo dela, né, com a necessidade dela na empresa. E uma vez que ela clicar em avaliação e assinatura, o que vai acontecer dentro do sistema? O sistema do site vai se conectar no sistema do AgoraOS, vai cadastrar o cliente na base do AgoraOS, vai criar um contrato a partir de um modelo, vai configurar todos aqueles índices que estavam como não disponíveis nesse modelo de contrato de acordo com as configurações que a pessoa fez aqui. Em seguida vai gerar o extrato, vai gerar a fatura e vai processar o boleto e o cartão nessa tela. Então a gente faz um checkout transparente, que é o que acontece aqui na prática. Se a gente ver esse próximo vídeo aqui, ó, aqui é o exemplo de como uma conta do AgoraOS chega para a gente. A gente tem um bloco de dados gerais que a gente configurou, tem o nome da conta, por exemplo, Acronis, se tem suporte telefônico, qual é o plano base, se tem desconto. Vou dar um pause aqui que está muito rápido. A gente tem um outro bloco que é o módulos, aí tem comodato, venda, tudo que o cara configurou, que o cliente configurou lá no site antes de nos contratar, vem parar aqui. Então aquele sistema ele não tem um banco de dados, o banco de dados é direto o RP, que é o mesmo RP que seria aqui usado para Acronis. Tá? E aqui no final a gente tem um extrato de utilização. Deixa eu dar um pause aqui. Tem um status de utilização como se fosse um cliente nosso, a própria logomarca do nosso produto, o nosso endereço, o cliente de teste que foi o Ramiro, a conta que ele assinou, tudo que ele comprou, da mesma forma como foi feito com a Acronis. As outras possibilidades que acontecem aqui no nosso sistema que a gente já fez, que a gente faz na nossa própria empresa, por exemplo, toda vez que salva um contrato, que tem alguma atualização no contrato, que um operador mexe nele, você pode criar um webhook para ele chamar um outro sistema. Então, no caso da gente aqui, quando a gente suspende o contrato, ele automaticamente lança no sistema de CRM, que é para o financeiro entrar em contato com a pessoa para cobrar uma assinatura suspensa, e ao mesmo tempo ele manda um comando para o servidor que suspende o acesso à conta dele. A mesma coisa poderia ser feita na Acronis. Uma vez que o contrato foi suspenso, chama um webhook, esse webhook tem um programinha que conecta na API da Acronis e suspende o serviço de backup do cliente. E uma vez que ativa o serviço, no contrato, o serviço é reativado também no sistema da Acronis. Então dá para fazer várias integrações com o sistema. A outra coisa, dá para fazer bilhetagem por máquina. Então vamos botar, a gente tem empresas de outsourcing de impressão que eles têm um preço diferente de página de impressão por cada tipo de impressora diferente. Então, em vez da gente fazer o lançamento de eventos do contrato no contrato de forma global, a gente faz o lançamento de eventos em cima de um equipamento que está dentro do aluguel daquele contrato. E você também tem como operar de forma mista. Você pode dizer, olha, a impressora A e B, elas têm preços diferentes por páginas e todas as outras impressoras do parque, elas são cobradas com preço global. A gente consegue criar um painel de configuração para fazer um checkout sem necessidade de programar. No caso do nosso site ali do AgoraOS, a gente fez a programação e integrou via API. No caso
Da Acronis, se fechar um grupo grande de clientes, a gente pode montar um configurador que a pessoa monta o painel dela dentro do AgoraOS e depois gera um JavaScript, e esse JavaScript ela embarca no site dela, e aí ela já tem toda a parte de checkout pronta no site dela, sem que ela tenha que pagar um programador para fazer a integração via API, que seria muito mais rápido. Mas para isso, que seria muito mais caro, né? Mas para isso vale a pena ter que ser um grupo de pelo menos 10 clientes fechando a solução para a gente poder desenvolver esse configurador de contrato. Aí o cara poderia, por exemplo, criar plano bronze. Aí o plano bronze está dentro do plano bronze, tem vários índices de configurados. Ele poderia criar plano prata, aí tem vários índices configurados. Ou ele poderia fazer um configurador bem detalhado, como foi o que a gente fez no nosso site. É isso, pessoal. Obrigado aí pela atenção e precisando, entre em contato com a gente.